É isso mesmo, seu advogado para você. Falando um tema muito importante, é isso mesmo. Algumas escolas particulares já começaram a enviar propostas de rematrícula. É preciso ficar atento ao que pode e o que não pode ser cobrado pelas instituições de ensino para garantir a vaga do aluno no próximo ano letivo. Então, para falar sobre esse assunto, nada mais, nada menos do que o doutor Irlan Mello. Muito bom dia, doutor Irlan. Que bom que o senhor está aqui. Obrigado mais uma vez, né? Para falar sobre um assunto muito importante e muito real. Tem muita gente que já está recebendo aí, doutor Irlan. Isso, o que pode e o que não pode fazer. Pois é, interessante que muitas pessoas já estão recebendo, né? Estão recebendo documentos das escolas, propostas sobre rematrícula, e nessas propostas você vê aí várias e várias situações que muitas vezes a população de maneira geral não conhece. Agora, por que estão recebendo essas propostas agora? Porque a legislação prevê que no caso de aumento ou de uma nova proposta das mensalidades, 45 dias antes da data da matrícula, as escolas devem enviar a planilha de custos, que é onde ela demonstra a necessidade de aumento, quais são efetivamente os benefícios que vão ser agregados para o próximo ano, a tabela de custos, o que é necessário para que durante esse ano a pessoa possa estudar de uma maneira correta. Então, é por isso que estão chegando nesse momento essas propostas. Então, entendeu? Está dentro do prazo, né? Está dentro do prazo legal. É como se fosse uma obrigação. Sim. Mas uma obrigação, e também fica de olho aberto aí, porque aumentos estão surgindo. É verdade. Uma coisa interessante, Carol, que nós percebemos, é que no caso, por exemplo, desses cursos que estão sendo enviados, as escolas, elas muitas vezes precisam e têm que enviar uma planilha para demonstrar o porquê desse aumento. Se isso não está sendo enviado, o pai, o responsável, né, o responsável financeiro por aquele aluno, ele deve sim procurar a escola para que a escola informe por que está chegando naquele valor. A gente tem que destacar, por exemplo, que o contrato... Pode pedir essa justificativa. É um direito do pai e do responsável financeiro. O contrato educacional é um contrato de adesão. Isso significa o quê? Significa que as cláusulas que estão ali, muitas vezes, elas não podem ser discutidas. Elas já vêm previamente preparadas e basicamente os pais vão assinar. Porém, isso é correto? Infelizmente, não é aquele famoso contrato leonino, né? O contrato leonino, um contrato de adesão, porém a gente tem que ver o seguinte: dentro deste contrato existem cláusulas que ferem o Código de Defesa do Consumidor, porque as instituições de ensino, o contrato educacional está dentro do Código de Defesa do Consumidor. Se existirem cláusulas que estão em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor, essas cláusulas podem ser questionadas judicialmente. Vamos dar um exemplo. Atraso de pagamento. A legislação diz que a multa é de 2%, mas lá consta uma multa de 15%. É ilegal, então isso pode ser questionado juridicamente. Outra coisa, o valor das mensalidades precisa ser 12 parcelas iguais, mas no contrato está dizendo que são parcelas que vão ser reajustadas. Incorreto também e pode ser discutido. Porém, nós estamos numa situação que os pais, vamos imaginar, pais que têm filhos que já estudam numa escola já há um determinado tempo e querem continuar ali, porque os filhos já fizeram laços de amizade, já confia naquele ambiente. Confia no ambiente, nos professores, a direção pedagógica, então quer que continue ali. Então vamos imaginar essa situação. Os pais, eles podem assinar o contrato e se tem alguma cláusula, alguma situação contrária à legislação, eles podem questionar isso judicialmente. E você também pode tirar suas dúvidas aqui com o doutor Irlan Mello. Pode ligar no 3253-3320, 3253-3320 e fala ao vivo conosco. O doutor Irlan Mello está aqui para tirar as suas dúvidas aí, ó. Período de matrícula. A família já sofre com antecedência, não é, doutor Final Irlan? do ano já é uma data, já é um período. Tem a alegria do 13º, mas a preocupação de guardar também para as Exatamente. Tem IPVA, IPTU, tem a questão da matrícula, o material escolar também. Então, assim, é muita coisa para o final de ano, né? E eu queria perguntar para o senhor, aquela família ali que tem mais de um filho na escola, eles podem exigir ali algum desconto? Sim. Exigir, não, mas eles podem negociar. Por quê? É justo que
pais que têm mais de um filho estudando numa mesma escola possam pleitear à direção dessa escola um abatimento. Existem escolas, inclusive, que isso já faz parte do dia a dia, ou seja, a partir do segundo aluno dos mesmos responsáveis financeiros, já tem um desconto de 10%, 20% em relação à mensalidade. Porém, não é algo regulamentado pela nossa legislação. Então, não tem como obrigar a escola a que dê esse desconto. Porém, é de boa vontade, né, de que os pais façam essa solicitação e a escola vai perceber se é possível ou não. E quando a pessoa trabalha na escola, ela pode ter seu filho também estudando ali? Ela pode obrigar, é um direito que cabe, que compete a ela? Normalmente o que acontece é que pessoas, por exemplo, os professores ou pessoas que trabalham na escola de maneira geral e têm os seus filhos estudando ali, elas têm normalmente descontos. Porém, isso também não é regulamentado pela legislação, mas cada escola estabelece de uma maneira diferente. Existem escolas, inclusive, que os filhos dos professores nem pagam as mensalidades, ou filhos de alunos. Eu conheço escolas que existem essa situação. Então, é algo muito bom, por quê? Porque os professores ou os funcionários, além de estar exercendo o seu trabalho diário, têm ainda a possibilidade de ter o acompanhamento dos seus filhos, né? Então, é importante que se solicite isso, né? Certo. Eu ia perguntar, doutor Irlan, existe um percentual onde pode haver o aumento da mensalidade de um ano para o outro? Porque, às vezes, nós nos programamos, né? Nossa vida é programada, ano a ano você vai se organizando e, às vezes, você programa até um aumento. Mas, às vezes, o aumento vem mais do que você imaginava. Existe um percentual para isso? Como que funciona? Funciona da seguinte maneira. Não existe um percentual definido por lei. Como as pessoas estão recebendo as propostas agora, as escolas fazem uma previsão orçamentária. Certo. É uma planilha de gastos, uma planilha de custos, aquilo que vai ser utilizado durante o ano e com base nessa planilha se estabelece o valor da mensalidade. Pode ter aumento de 10, 15, 20 ou até nem acontecer aumento de 1%, 2%, depende do que ficar demonstrado ali. É por isso, Carol, que é importante que haja uma associação de pais. Os pais se unam para poder pressionar. Eles precisam se unir. Pode ser criado uma entidade ou então pode ser de maneira informal. Ou seja, por exemplo, os pais de alunos de uma determinada série, eles se unem. Correto. E formam uma comissão e essa comissão vai dialogar com a escola. Legal. É o momento oportuno, o momento é agora. Na hora de pegar, por exemplo, a planilha de gastos que vai ser enviado junto com as propostas, analise se aqueles valores que estão ali são valores realmente que são factíveis. Por exemplo, é claro que a gente parte sempre da boa-fé das pessoas, mas imagine ali que tem um custo, por exemplo, e que algum dos pais perceba que aquele valor está exorbitante. Certo. Esse valor é base para o cálculo da mensalidade. Então, se os pais se unem e levam para a instituição de ensino, dizendo o seguinte, olha, na sua planilha tem um valor aqui que é um absurdo. Aqui vocês estão considerando esse valor como 10 mil, mas tem um zero a mais, o valor era 1.000. Isso vai interferir no valor da mensalidade, não é verdade? Então, se os pais puderem se unir, se eles puderem estar juntos para poder avaliar estes custos e, a partir daí, estabelecer o valor correto da mensalidade, eu acho que é o melhor caminho, seria um bom caminho. E uma pergunta para o senhor, no caso de inadimplência. Sim. Está inadimplente... O que é proibido? A escola pode não permitir que o aluno faça a prova ou ela pode impedir a rematrícula dele? Sim. Nós temos a Lei 9.870 de 99, que ela dá direito à instituição de ensino a não fazer a rematrícula de alunos inadimplentes. Então, vamos imaginar, o aluno está inadimplente e ele quer se matricular na mesma instituição, a instituição não é obrigada a fazer a rematrícula dessa pessoa. Porém, está inadimplente, ele pode ser impedido de realizar provas pela inadimplência? Não, é passível inclusive de indenização por danos morais.
ele está inadimplente, mas solicitou uma transferência para outra instituição de ensino. Certo. A instituição que tem o débito, a instituição que é a credora, pode impedir o envio dessa documentação para a nova instituição que vai receber esse aluno inadimplente? Não pode segurar esses documentos. Tem que repassar os documentos sob pena também de indenização. Então, no caso de inadimplência, o aluno não pode passar por nenhuma espécie de constrangimento. A escola pode cobrar de acordo com os meios lícitos, sem pressão, mas ela não pode impedir que ele exerça o seu direito anual de estudo. Mas na questão de transferência também, ela tem que, a escola pode enviar, ela tem que enviar a documentação para a nova instituição. Agora, ela não é obrigada a rematricular um aluno inadimplente. Certo. E em caso de desistência, foi lá, rematriculou, Sim. mas houve alguma alteração aí, os planos mudaram, pode ter, nessa desistência, pode ter a devolução desse valor ou não, doutor Ivan? Interessante. Fiz a matrícula ou a rematrícula e por algum motivo eu desisti. Tenho direito de receber o valor que eu paguei da matrícula de volta? Sim, integralmente, desde que seja feito até 7 dias após a assinatura do contrato, integralmente. Após essa data, e desde que não decorrido muito tempo desde da matrícula, você tem direito de receber um percentual. E aí vai ser de acordo com o tempo. Vamos imaginar, eu passei os 7 dias, mas com 20 dias eu reclamei. Então a escola pode cobrar um percentual e devolver o restante. Eu esperei 6 meses. O percentual é bem menor ou até nem vai existir. Isso não tem uma tabela, mas que no caso de 7 dias, é o direito de receber integralmente o valor. Certo. Eu queria até perguntar também se isso vale também para alguns serviços que estão voltados aí para a questão escolar, tipo o transporte escolar, alguns serviços, como também fazer, se pode usar essas mesmas dicas que o senhor deu aqui para gente? Boa pergunta, né? A prestação de serviço, de maneira geral, abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, prevê que, no caso de desistência em até 7 dias, há o direito de recebimento do valor integral pago, mesmo porque não houve a prestação do serviço. Após essa data, aí sim, vai ter que ser feito um acordo, né, entre as partes para se restituir um percentual. E aumento também? Aumento também. Aumento também, agora, eles têm que avisar? Aí na questão, assim? Por exemplo, de transporte escolar, por exemplo, aulas extras, alguma questão assim, é algo que é conversado e é discutido. Não tem, assim, a questão de apresentação de planilha, essas coisas. Já foge Por exemplo, não? Imagina a questão do transporte escolar. O transporte escolar tem muito a ver, por exemplo, com a questão da gasolina, ou a questão de combustível de maneira geral, né? Então, até, por exemplo, existem transportes escolares que você não tem um contrato anual, mas o contrato ele é semestral ou ele é até um contrato mensal, dependendo da situação. Então você imagina que houve um aumento exorbitante de gasolina, não seria justo também com aquele que está prestando o serviço, ele assumir esse pagamento e não ter lucro, né? O objeto do trabalho é o lucro, então nessa situação também não teria. E existe garantia de vaga? Ele está ali matriculado, está ali naquele ano letivo, já está garantida a vaga dele para o outro ou não pode acontecer de não ter? Não, se a pessoa está matriculada, ela tem o direito de fazer a rematrícula. Aí a gente vai usar uma expressão interessante, né? Overbooking educacional. Não tem o overbooking, né? Na questão da aviação, né? Existiria também uma questão de overbooking educacional nesse caso. Então, se a pessoa está matriculada, ela tem o direito de fazer a sua rematrícula. Se ela tiver todas as condições para fazer isso, ou seja, está adimplente, não tem nenhum débito, ela não pode ser impedida de fazer, sob pena, inclusive, de uma questão, por exemplo, de discriminação. Não é? Estou em dia, quero fazer a rematrícula, qual seria a exceção? Por exemplo, aquela série, a escola não vai mais lecionar aquela série. Então acabou para todos. Mas ela pode ter um número menor de alunos, isso ela não pode fazer nada. Não pode fazer.
Isso ela não pode fazer. Então, se é uma classe com 50 alunos, ela só tem que uma ter classe, no mínimo 50 para o ano seguinte em relação ao próximo ano letivo que aquelas pessoas que estão naquela série vão passar para outra. Essa pergunta é porque às vezes é mais interessante se tiver matrículas novas, né, um novo contrato, Sim. então você pode colocar ali o valor, enfim. Mas de qualquer não tem forma, Carol, essa justificativa não, porque, veja bem, de qualquer forma, todo ano é um novo contrato, quer seja para os novos, quer seja para os antigos. E o valor não pode ser diferenciado. Entendi. Tanto para os novos quanto para os antigos, o valor da mensalidade, as 12 mensalidades são idênticas. Então, sob pena de discriminação e tudo. A única diferença é para quem já está matriculado, eles têm que ser avisados do aumento 45 dias. 45 dias, porque pode acontecer, então, de uma pessoa que não está matriculada, a aula vai começar semana que vem. Tem vaga? Tem. Qual que é o valor? O valor é X. Então não teve questão de planilha, nada. Ela chegou ali e foi matricular. Se então o nosso telespectador estiver assistindo e não receber nos 45 dias, ele pode exigir da escola. Ele tem que ir na escola e exigir a planilha de custos. E exigir, por exemplo, imagine que você ainda não sabe o valor da mensalidade do seu filho para o ano que vem. Então você pode ir na escola e pode solicitar a planilha de custos que vai ser utilizada para se estabelecer o valor da mensalidade do ano que vem. Algumas escolas de Belo Horizonte ainda não enviaram. Por que não enviaram? Existe em tramitação na Câmara Municipal um projeto de lei que aumenta o ISS. Isso influencia no valor da mensalidade. Por quê? Porque o ISS é o Imposto sobre Serviços. E aí o que acontece? As escolas, as instituições de ensino pagam ISS. Se houver um aumento da alíquota do ISS, também vai haver um aumento das mensalidades. Então você aí que é uma pessoa que você lembra do vereador que você votou, mande um e-mail para ele, ligue para ele, faça pressão para que ele não aprove esse aumento do ISS. Por quê? Porque aumentando o ISS vai aumentar a escola do seu filho também.